Ô glória, aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Ô glória. Amém. Olha só, nós vamos hoje, aleluia, entrar no estudo bíblico muito importante, né? Eu dei um título aqui para esse estudo bíblico de hoje, e o título, o tema desse estudo bíblico hoje é o seguinte: quem é você em tempos de crise? Né? É um tema que nos leva à reflexão, e nós vamos entrar aqui em alguns textos bíblicos para a gente poder entender o que o Senhor quer nos revelar, o que o Senhor quer nos ensinar nesse nosso culto de hoje, culto discipulado. Amém ou não amém? Amém. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus, glória a Deus, Então, aleluia. olha só, eu quero que vocês abram a sua Bíblia e nós vamos entrar nesse estudo usando um texto base para esse estudo, que é 2 Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, o capítulo 3, a partir do versículo número 18. Então pega aí a sua Bíblia, pega a sua caneta, pega aí o papelzinho de anotação, porque você vai precisar anotar aí alguns textos bíblicos para você entender junto comigo esse estudo de hoje. Vamos lá. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, do 18 ao 25. Vamos ler esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, do 18 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor. Antes, versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém ou amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse texto aqui é o texto base em que nós vamos dar início a esse estudo bíblico de hoje. E o tema é: quem é você em tempos de crise? Né? Ou quem somos nós em tempos de crise? Eu me lembro que eu li uma certa feita, uma oração feita por um rabino, e eu achei lindo a forma que ele se expressou em oração. E ele disse assim para Deus: Senhor, se eu te servir por aquilo que o Senhor pode me dar, então não me dê nada. Senhor, se eu te servir simplesmente porque eu tenho medo de perecer no inferno, então me lança no inferno. Mas Senhor, se eu te servir por aquilo que tu és, não me exclua do teu reino. Eu achei lindo essa oração, porque ela define exatamente como nós devemos adorar a Deus, como nós devemos servir a Deus e ser fiel a Deus, né? Ela define, nós temos que servir a Deus, nós temos que adorar a Deus, nós temos que ser discípulo do nosso Deus, do nosso Senhor, não pelo que Ele pode nos dar, e nem muito menos com medo de alguma coisa, mas temos que ser fiel a Ele, temos que servir a Ele, temos que ser verdadeiros adoradores dEle, simplesmente por aquilo que Ele é, pela essência de Deus, de Pai, de amigo, de Criador, de Senhor, aleluia, amém? Glória a Deus. Então, é essa forma de nós servirmos ao nosso Deus. Só que o que acontece? Acontece que, infelizmente, existe uma boa parte de pessoas, né, de crentes, vamos dizer assim, existe uma boa parte de crente que só está disponível a servir a Deus, a ser fiel a Deus, enquanto Deus dá alguma coisa para elas, enquanto Deus está realizando alguma coisa boa na vida delas, enquanto Deus está atendendo
ele começa a dizer não para essa pessoa, a partir do momento que Deus começa a não mais atender o desejo do coração dessa pessoa, a partir do momento que Deus não faz mais as coisas da maneira que ela queria que Deus fizesse, ela simplesmente, ela se afasta de Deus, ela vai embora, ela quebra aliança com Deus, ela volta para o mundo, né? Porque simplesmente ela era uma adoradora por interesse. Aleluia, misericórdia, né? Ela não era uma adoradora que adora em espírito e em verdade. Ela não era aquela adoradora que Jesus falou para aquela mulher samaritana, que o Pai procura, né? Os verdadeiros adoradores. Lá em João capítulo 4, Jesus falou para aquela mulher: olha, vai chegar um dia, vai chegar uma hora, e a hora é agora, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, oh glória. Então, meu amado, os verdadeiros adoradores, eles adoram ao Senhor simplesmente pelo que Ele é, pela essência dEle, de Deus, de Senhor, de Criador, de Pai, de amigo, oh glória, e não por aquilo que Ele pode nos dar, né? Ou com medo de alguma coisa, como o Rabino falou muito bem nessa oração dele. Então, isso aqui é a introdução do nosso estudo bíblico de hoje, porque nós precisamos seguir nessa linhagem, né? Da oração do Rabino. Nós precisamos nos manter nessa essência de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade, né? E que adoram Ele pelo que Ele é. Essa é a verdadeira essência de um adorador. Por quê? Porque quando se entende isso, irmão, quando você se torna um verdadeiro adorador, você não se afasta de Deus. Você não quebra nunca, jamais, a tua aliança com o Senhor, independente das circunstâncias da tua vida, independente das lutas que você passar, das tribulações que você vivenciar nessa terra, você não quebra a tua aliança com Deus de maneira alguma. Por quê? Porque você entende que você fez uma aliança com Ele para a eternidade. Aleluia, né? Foi o que Jesus falou à igreja de Esmirna, lá em Apocalipse capítulo 2: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. O Senhor está procurando discípulos que sejam capazes de ser fiel a Ele até a morte, independente das circunstâncias da vida. Porque foi isso que Jesus fez quando Ele morreu por nós lá naquela cruz. Ele foi fiel ao Pai, Ele foi fiel ao plano do Pai de morrer numa cruz, aleluia, e derramar todo o seu sangue para salvar a nós, a humanidade que estava destinada, né, à perdição eterna. Então, assim como Jesus, Ele foi fiel aos propósitos do Pai até a morte, por amor a nós, nós também precisamos ser fiel até a morte aos propósitos do Pai, aleluia, por amor a Jesus. Então, é nessa linhagem que nós vamos seguir o nosso estudo de hoje. Por isso que eu escolhi esse tema: quem é você em tempos de crise? Porque se você for um fiel e verdadeiro adorador, você jamais vai murmurar do teu Deus, você jamais vai se afastar do teu Deus, você jamais vai quebrar a tua aliança com o teu Deus, porque você está passando dificuldade, ou porque você está sendo provado em alguma área da sua vida, ou porque você teve alguma perca na sua vida, né? Você jamais vai fazer isso, irmão, porque a aliança com Deus é como um casamento, né? É na alegria, é na tristeza, é na saúde, é na doença, é na pobreza, é na riqueza, e por toda a eternidade. Porque o nosso casamento com Deus, ele não foi feito só para essa vida. Ele também foi feito para a eternidade. Porque se nós nos mantermos fiéis a Ele, nós, quando terminarmos essa vida
de matéria carnal, nós entraremos numa vida de uma matéria espiritual e continuaremos com Ele, né, aliançados com Ele para toda a eternidade. Então, é como um casamento, a aliança com Deus não deve ser quebrado, não deve ser rompido. Então, eu me lembro que eu li um texto de Viktor Frankl, né? Viktor Frankl foi o fundador da terceira escola de psicanálise de Viena. Esse homem, ele foi discípulo de Freud, né? Então, esse homem, que eu nem sei te dizer se ele foi um cristão ou não, não sei, não conheço a história religiosa desse homem, mas eu sei que ele foi um homem também muito conhecido, né, por ter sido aluno de Freud e ter fundado a terceira escola de psicanálise de Viena. É um homem que está aí também registrado nos anais da história e um homem bastante conhecido, principalmente pelas pessoas estudiosas, pelos cultos, né, e pelos que fazem aí estudo da psicanálise, conhecem muito bem quem foi Viktor Frankl. Ele disse, uma das suas frases me chamou muita atenção, porque ele disse assim, ó, em tempos de crise, olha só, isso aqui é forte, irmão, é em tempo de crise que aparecem os santos e se revelam os porcos. Isso é muito forte. Por que eu me identifiquei com essa frase desse homem? Porque é uma frase que ele criou, uma frase dele, mas que tem base bíblica. Porque a Bíblia, o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, ele vai nos ensinar ali no capítulo 2, a partir do versículo 20, né, que aqueles que foram libertados por Jesus da corrupção do mundo, né, e depois se deixaram vencer de novo por elas, e vencido por elas, e voltaram para o mundo de novo, eles são como se diz um provérbio, como aquele cão que voltou para o seu próprio vômito, e a porca lavada que voltou de novo para a lama. Então, Pedro vai falar isso acerca das pessoas que quebraram a aliança com o Senhor Jesus, as pessoas que só vieram para a presença dele por interesse, e quando o Senhor não deu o que elas queriam, quando o Senhor não fez o que elas esperavam que Jesus deveria fazer, elas foram embora, voltaram para o mundo e desistiram do Senhor Jesus, desistiram de manter a sua aliança com o Senhor. Então, é mais ou menos isso que Viktor Frankl, ele disse na sua frase, porque é em tempos de crise, irmãos, que se revelam os santos. É em tempos de crise que você vê quem é fiel e quem não é a Jesus. Oh glória, aleluia. É em tempos de crise, é em tempos de luta, de tribulação, de aflição, de angústia, é em tempos de extrema necessidade, é em tempos de perseguições, é em tempos de percas que você vê quem realmente são os santos, que são fiéis ao Senhor, porque esses vão permanecer aliançados com o Senhor, não vão murmurar, não vão reclamar, pelo contrário, vão entender que aquilo ali faz parte, aleluia, do aperfeiçoamento de Deus na vida dela, e vai ser fiel a Deus ainda mais. Agora os porcos não, os porcos eles vão se revelar verdadeiros traidores, porque eles vão voltar para o mundo, eles vão voltar para o vômito de novo, eles vão voltar para a lama de novo, como diz o Provérbios, aleluia, de 2 Pedro, porque eles só estavam dispostos a andar com Jesus enquanto Jesus proporcionava aquilo que eles desejavam. E o dia que o Senhor Jesus resolveu provar eles negaram Jesus e voltaram para o mundo. Então, o que o Senhor está tentando nos ensinar aqui, né, é que nós precisamos, irmãos, ser verdadeiros adoradores, precisamos ser fiel ao Senhor até a morte e valorizar tudo aquilo que o Senhor já fez por nós através da morte do seu único Filho Jesus lá naquele Calvário. Irmãos, entende isso aqui, ainda que o Senhor de hoje em diante não nos desse mais nada nessa vida, ainda assim
nós teremos que ser gratos a Ele. Por quê? Porque Ele deu o seu único filho, por amor de mim e de você. Aleluia. O seu único filho Ele deu por amor de mim e de você. Você daria o seu filho para morrer, para salvar a vida de alguém? Certamente não, né? Mas o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Ele deu o seu único filho Jesus para morrer por toda uma humanidade pecadora, por toda uma humanidade perversa, que o tempo todo insiste em desobedecer os princípios de Deus e até mesmo afrontar aquele que os criou, que é Deus. Então, ainda que Ele não nos desse mais nada daqui por diante, ainda assim nós deveríamos ser fiel a Ele. Aleluia. Nós deveríamos permanecer como verdadeiros adoradores a Ele, porque simplesmente, aleluia, Ele nos salvou por intermédio do seu Filho lá naquela cruz e nos reconciliou com Ele por intermédio do seu Filho Jesus e nos lavou no seu sangue puro carmesim que foi derramado naquela cruz e nos purificou, nos justificou da culpabilidade do pecado e nos deu agora o direito a receber a absolvição do Pai, aleluia, para poder ter direito à salvação e vida eterna. Então, eu faço mais uma vez essa pergunta para você, que é o tema desse estudo de hoje. Quem é você em tempos de crise? Você é um dos santos que vão se revelar em tempos de crise, como disse Viktor Frankl, ou você vai ser um dos porcos, né, que vão se revelar verdadeiros traidores em tempos de crise? Então você precisa se autoavaliar, você precisa repensar na sua vida, né? Até que ponto você está disposto a andar com Jesus, a ser fiel a Jesus? Até que ponto você está disposto a carregar o título de filho amado do Senhor, de discípulo do Senhor? Até que ponto você está disposto a receber o nome de cristão? Né? Porque a palavra cristão significa pequeno Cristo, ou aqueles que seguem a Cristo, ou imitam a Cristo. Até que ponto você está disposto a honrar esse título que o Senhor tem nos concedido por Cristo Jesus? Então eu quero ler aqui alguns textos bíblicos que nós vamos aí, né, aprender um pouco mais do Senhor. Eu quero começar com o clássico Isaías 53, né? Esse aqui é o clássico das Escrituras Sagradas, porque, aleluia, vai nos revelar, né, o que Jesus Ele fez por nós lá naquela cruz, quando Ele resolveu morrer por nós e nos salvar. Então nós vamos ler aqui Isaías 53, do 4 ao 7. Diz assim, Isaías 53, versículo 4 ao versículo 7. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados por Ele. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele as nossas iniquidades. De todos nós Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim Ele foi levado e não abriu a sua boca. Oh glória, aleluia. Olha só, irmãos, olha só que ensinamento poderoso Jesus está nos proporcionando aqui. Amém ou amém, igreja? Aleluia. Jesus está nos ensinando, né, que nós também devemos suportarmos as aflições dessa vida, as tribulações dessa vida. Nós devemos suportar
né? Tudo aquilo que nós tivemos que passar de ruim nessa terra, nós devemos suportar, aleluia, e não murmurar, e não reclamar, e muito menos colocar a culpa em Deus, né? Como Adão fez. Sabe qual era assim? As pessoas que murmuram, que reclamam de Deus, elas estão contaminadas pela síndrome de Adão. Sabe qual é a síndrome de Adão? É colocar a culpa em Deus pelo seu erro. Porque quando Eva come do fruto proibido e dá para Adão, ele também come, o pecado entrou sobre a vida da humanidade. E quando Deus se apresentou para falar com Adão na virada do dia, Adão estava escondido. Por quê? Porque ele estava no pecado, trouxe vergonha para ele. E aí Deus falou: Adão, onde tu estás, Adão? Porventura tu comeu do fruto que eu falei para tu não comer? Aí Adão falou assim para Deus: foi a mulher que tu me deste. Olha só, síndrome de Adão. Adão estava colocando culpa em Deus por ter dado uma mulher para ele. Agora tu vê, ele estava sozinho, irmãos. Quando ele deu nome aos animais da terra, ele percebeu que cada animal tinha sua companheira e ele não tinha ninguém. Deus sondou o coração de Adão. Deus viu que ele se sentiu sozinho, deu uma disjuntora para ele, uma companheira para ele, e agora ele está colocando culpa em Deus por ter dado uma companheira para ele, porque ele comeu do fruto que não era para comer. Síndrome de Adão. Deus abençoa as pessoas, né? Mas quando elas erram, quando elas pecam, ou quando elas quebram aliança com Deus, a primeira coisa que elas falam é colocar a culpa em Deus. Eu saí da igreja porque Deus não fez o que me prometeu. Eu saí da igreja porque Deus não foi justo comigo. Eu saí da igreja, eu saí porque Deus permitiu que meu filho morresse. Porque minha esposa morresse. Meu amado, aleluia. Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Querido, se alguma coisa terrível aconteceu na tua vida, é porque era propósito de Deus para te poupar de coisas piores. Talvez você não tenha ainda enxergado por esse ângulo, mas Deus para te poupar de coisas piores, Deus para poder não deixar com que você sucumbisse, né, de uma forma ainda pior, né? Deus precisou arrancar algumas coisas da tua vida, só que você não entendeu, está murmurando de Deus, está reclamando de Deus, e agora está quebrando a aliança com Deus e voltando para o mundo. Mas não faça isso. Você que está pensando em fazer isso, não faça isso, porque Deus é perfeito. Tudo que Ele faz é para o nosso bem, não para o nosso mal. Por mais terrível que seja. Uma certa vez, Jesus falou para Pedro: Pedro, olha, o que eu faço agora, tu não entende, mas lá na frente você vai entender. Então, talvez você não tenha entendido ainda, porque o Senhor está permitindo você passar por tantas coisas difíceis, mas depois Ele vai te revelar, depois Ele vai fazer você entender. E quando você entender, você vai ver que foi para o seu bem. Então para de murmurar, para de reclamar da vida, para de reclamar das lutas, dos problemas, das tribulações. Jesus não enganou ninguém, irmãos. Jesus falou para mim e para você: olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, Ele não enganou ninguém. Jesus não falou: vem para a minha presença que vai ser só flores. Não. Jesus falou que nós também teríamos que passar por alguns espinhos durante a nossa trajetória aqui na terra. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 14, versículo 22, Paulo fala assim para a igreja, ali para os discípulos: olha, que por muitas, né, poucas não, por muitas tribulações nos cabe, nos importa entrar no reino do céu. Não vai ser de qualquer maneira não, irmão. Aleluia. O reino de Deus, já disse Jesus, é tomado à força. Então, não pense que vai ser de qualquer maneira. Jesus, Ele já nos revelou antecipadamente o que nós precisaríamos suportar na nossa caminhada. Mas nada disso, irmãos, nada disso, aleluia,
é motivo para você quebrar aliança com aquele que te deu a vida, que te formou, que te salvou e que te mantém vivo até hoje, porque o Espírito de vida, esse fôlego de vida que está em nós, é Ele que nos dá, irmão. Por isso que a Bíblia diz que quando o homem morre, o corpo volta para o pó, mas o Espírito de vida volta para Deus, porque é dele. Você querendo ou não, aleluia, você carrega a essência de Deus dentro de você. Você sendo crente ou sendo ímpio, você carrega a essência de Deus dentro de você, que é o Espírito de vida. Então, meu amado, não seja ingrato. Valorize. Uma das coisas que eu me envergonhei muito durante anos da minha vida, depois que eu me converti, é claro, foi ter vivido tanto tempo longe de Deus, ignorando o Senhor, sabendo que Ele me criou, Ele me formou e que eu carrego o Espírito de vida dele em mim. Eu pedi muito perdão a Deus porque eu fui ingrato durante boa parte da minha vida, durante quase 30 anos da minha vida eu fui ingrato, sem querer saber de Deus, vivendo uma vida no mundo perdido, e carregando o Espírito de vida em Deus. Sabe o que a Bíblia diz em Atos 17, 28? Porque nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Olha só, isso aqui é muito forte. Como é que eu posso viver, me mover e existir? Porque Deus me proporciona tudo isso e não querer saber de Deus. E andar com as costas viradas para Deus, ignorando a existência de Deus, murmurando de Deus, e muitos até são até mais ousados ainda. Muitos até abrem a boca para dizer que Deus não existe, irmão. Olha só, o camarada vive porque Deus deu a ele vida, ele existe porque Deus criou ele se movimenta porque Deus dá essa saúde e essa capacidade dele se movimentar, de ir e vir, e ele diz que Deus não existe. E ele anda na contramão de Deus, né? Dura coisa é para quem anda na contramão de Deus. Foi o que Jesus falou para Saulo. Lembra de Saulo, o grande perseguidor da igreja? Jesus falou para Saulo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Por quê? Porque Saulo estava andando na contramão de Deus, dos princípios de Deus. Lembra quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco? Jesus falou assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, meu amado, seja fiel a Jesus, valorize as oportunidades que Ele tem te dado, valorize o sacrifício que Ele fez por você lá naquela cruz, porque Ele pagou aquele preço por mim, por você, em carne, igual a eu e você, 100% carne, na via dolorosa, a caminho do Gólgota, aonde Ele seria crucificado e erguido, e morto. Ele caiu 7 vezes, diz a Bíblia. E cada vez que ele caía com aquela cruz pesada, com os meus e os teus pecados, com as minhas e as tuas enfermidades, com as minhas e as tuas transgressões, ele estava carregando tudo isso ali que era nosso, ele carregou por nós. Cada vez que ele caía, ele se lembrava que ele precisava chegar até o Gólgota para morrer por mim e por você. Ele precisava chegar no destino final para cumprir a missão que o Pai deu a ele, por mim e por você. Então eu imagino ele ali, fragilizado, com seu corpo franzino, todo moído de chicotada, com aquela coroa de espinho na cabeça e aquela cruz pesada sobre ele. Mas ele se lembrava: não, preciso chegar lá no Gólgota, porque se eu não chegar lá, se eu não cumprir o plano do meu Pai, a humanidade vai se perder. Então ele buscava força da onde não tinha, e se levantava e continuava caminhando, e os soldados chicoteando ele, a multidão gritando: mata ele, crucifica ele, mas ele não desistia. Daqui a pouco ele caía de novo, e da mesma forma que ele caía, ele se lembrava e se levantava e continuava, e ele fez isso por 7 vezes, até chegar ao Gólgota e cumprir a missão de nos salvar, de nos dar direito à salvação em vida eterna. Só que tem muitos que estão rejeitando a salvação de Jesus. Tem muitos que estão simplesmente ignorando o sacrifício que Ele pagou, o preço que Ele pagou por nós lá naquela cruz.
e não querem nem saber de Jesus, não querem nenhum tipo de compromisso com Jesus, nem com a sua obra, nem com os seus princípios, não valorizam em nada o que o Senhor faz por eles todos os dias, né? E que já foi consumado lá na cruz. Então, seja como Jesus. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, aleluia. Carregou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, aleluia. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aleluia. E eu estou com a dor aqui, ó, na coluna agora, uma pontada aqui, e pelo poder dessa palavra eu ordeno, sai de mim agora, toda dor, toda pontada na minha coluna, sai de mim, vai embora, pelo poder da palavra de Jesus, que me determina que Ele já levou sobre Ele as minhas dores, as minhas enfermidades, as minhas iniquidades, e me sarou pelas suas pisaduras, e eu creio no sacrifício de Jesus, e tomo posse da minha cura, aleluia, tomo posse de todas as bênçãos que Ele conquistou para mim lá naquele Calvário. Vamos ler mais um texto, Deuteronômio capítulo 8, vamos lá atrás no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Deuteronômio capítulo 8, do versículo de número 1 ao versículo de número 3. Amém ou amém? Amém. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do bom mestre. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Agora, olha só, presta atenção nisso aqui, ó. Para te humilhar e te provar, para saber o que estava dentro do teu coração, se guardarias os mandamentos dele ou não. Versículo 3, e te humilhou, e te deixou passar fome, e te sustentou com maná caindo do céu, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá somente de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha só que profundo. Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito, das garras de Faraó, leva para o deserto, e durante 40 anos Deus provou o seu povo ali, humilhou, deixou eles passar necessidade, deixou eles passar muitas das vezes desejos de coisas que eles gostariam de ter, de comer, e Deus privou eles de tudo isso, simplesmente para ver, para provar, não para Deus, porque Deus já sabe quem somos nós, Deus já sabe o que está dentro do nosso coração. Deus precisava provar para eles mesmos quem eles eram, e quais eram as intenções que estavam no coração deles. E sabe o que aconteceu? Foram todos reprovados, porque a intenção do coração de todos eles era ruim, era coisa ruim. O pensamento do coração daquele povo era maligno. A Bíblia nos revela que durante esses 40 anos eles só sabiam murmurar e reclamar de Deus. Deus abria Mar Vermelho, estava nem aí, continuava reclamando. Deus abria Jordão para eles passar, continuava reclamando. Deus fazia cair maná do céu, continuava reclamando. Deus fazia codornizes descer para eles poderem comer carne, continuava reclamando. Deus fazia a água sair da rocha para eles beber, continuava murmurando. E sabe o que Deus fez? Deus foi consumindo todos eles durante esses 40 anos do deserto. Nenhum deles entrou na terra prometida, a não ser Josué e Caleb e os filhos, a nova geração que foram nascendo durante esses 40 anos. Porque esses murmuradores, eles tinham um coração ruim. E quem tem coração ruim, quem anda murmurando de Deus, não chega na terra prometida. Então
fica ligado nisso. Você que quer entrar no céu, o céu é a terra prometida. A nova Jerusalém celestial que está adornada e preparada. Se tu quer chegar lá, você precisa ter um coração voltado verdadeiramente para Deus e para seus princípios. Aleluia. Então, se Deus está te provando, não reclama não, faz parte. Aleluia. Deus está querendo provar para você mesmo quem você é. Deus precisa encontrar em nós um coração quebrantado e contrito. Por isso que Davi falou: Senhor, cria em mim um espírito reto, inabalável, e dá-me um coração quebrantado e contrito, porque Davi sabia que só assim Deus ia achar graça nele. Então, se você ainda não tem esse coração, peça a Deus, peça para Deus, para quebrantar o teu coração, para te dar um espírito reto, inabalável, um coração quebrantado e contrito, para que quando Ele te provar, aleluia, quando Ele sondar o teu coração, Ele ache graça em você, e você passe naquela provação e não seja reprovado. Amém ou amém? Amém. Glória a Deus. São muitos textos aqui, irmãos. Eu não vou ler todos, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas, por exemplo, o Senhor, quando Ele lê, quando Paulo, Ele usa Paulo para falar a sua primeira carta, para escrever a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 10, ou quando Ele escreve a sua epístola aos Filipenses, no capítulo 2, do 14 ao 15, ali o Senhor vai falar, vai nos ensinar que nós devemos fazer todas as coisas sem murmuração. Sem murmuração. Então, é preciso a gente, em tudo, dar graças ao Senhor. Aleluia. Foi isso que Ele nos revelou lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. O Senhor nos ensinou, através de Paulo ali, e Ele disse: olha, em tudo, dai graças. Perdeu alguém? Dá graças. Aleluia. Perdeu o emprego? Dá graças. Está passando por um momento de enfermidade? Dá graças. Foi traído? Dá graça. Está sendo perseguido? Dá graça. Está sendo caluniado? Dá graça. Em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus para com todos os homens, irmão. Aleluia. Então não se deixe vencer pelo mal, vence o mal com o bem, e seja um adorador fiel ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse também aos seus discípulos, em Mateus 5, do versículo 10 em diante, Jesus disse: olha, bem-aventurado, aleluia, quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, quando inventarem toda espécie de mentira contra vós por causa do meu nome, alegrai-vos e exaltai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Então, meu amado, aleluia, a palavra bem-aventurado significa feliz. Então, se estão te perseguindo, estão te caluniando, estão inventando mentira com o teu nome, estão fazendo de tudo para te prejudicar, aleluia, se sinta feliz, irmão, porque você está carregando no teu corpo, aleluia, as marcas de Cristo como um bom soldado. Você está carregando, como Paulo disse a Timóteo: Timóteo, vem, sofre comigo as aflições de Cristo, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, glória, e isso é honroso, aleluia, para o Senhor, quando nós passamos por momentos como esse, porque significa que nós estamos, seguindo as pisadas de Jesus, glória, aleluia, que coisa linda. Como discípulos de Jesus, nós precisamos seguir as pisadas de Jesus. Sabe o que Paulo diz à igreja de Filipenses, no capítulo 2, versículo 5? Paulo diz assim: olha, de sorte que haja em nós, na igreja, aleluia, os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos ter os mesmos sentimentos de Jesus em nós, irmão. Aleluia. Sabe o que o apóstolo João, o apóstolo do amor, vai dizer? A coisa mais ou menos parecido o que Paulo disse a Filipenses. João vai dizer em 1 João 2,6. João vai dizer: olha, aquele que diz que está nele, no Senhor, deve andar como ele andou, glória. E como Jesus andou? Em amor, em verdade, em justiça, em santidade. Aleluia. Jesus amou a todos, até mesmo os seus inimigos, o tempo todo.
e fez de tudo para salvar a alma deles, mas muitos não quiseram, muitos rejeitaram. Aleluia. Mas ele continua, né, com os braços abertos para nós. O salmista vai dizer no Salmo 34, 19: muitas são as aflições do justo. Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você: olha, você vai passar por muitas aflições na tua trajetória de vida. Só que ele vai concluir e vai dizer: mas o Senhor nos livra de todas. No original vai dizer: mas o Senhor nos dá vitória sobre todas. Oh glória! Deus não vai te desamparar não. Deus não vai te deixar sozinho não. Ele vai estar contigo sempre. Aleluia! Em todos os momentos da tua vida. Paulo, quando escreve a sua segunda epístola a Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, ele vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia! Por mais que seja doloroso, certos momentos que a gente passa na vida, é leve e momentâneo, irmão. Vai passar, não é para sempre não. Deserto não é lugar de moradia não, deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar pedagógico, irmão. É só para te ensinar, para te aperfeiçoar. Mas depois Deus tem sempre uma Canaã que mana leite e mel esperando por você, te aguardando. Deus vai mudar a tua história, mas tu precisa ser fiel a Ele o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que Paulo diz à igreja de Colossenses, no capítulo 1, versículo 24? Paulo diz assim, ó: aleluia: eis que eu cumpro no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Olha o entendimento de Paulo. Paulo está revelando para nós que tudo que você passa na tua vida, por pior que seja, é apenas o resto. Porque a parte mais dolorosa, mais pesada, Jesus passou por mim e por você. Então você só está sentindo o restinho das aflições de Cristo. E isso, aleluia, e isso é bom. Isso é bom porque faz de você um discípulo autêntico do Senhor Jesus. Faz você carregar no teu corpo as marcas do Senhor Jesus. Oh glória, que vai poder te selar com o seu Espírito Santo, irmão. Aleluia, e garantir o teu lugar na eternidade, no nome de Jesus. Então, irmãos, em nome de Jesus, não reclame, não murmure, não desista do Senhor, permaneça fiel a Ele o tempo todo. Aleluia. Nós precisamos chegar à estatura de varão perfeito, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Nós precisamos chegar a essa condição. Paulo entendeu muito bem isso. Paulo foi um dos discípulos que mais sofreu por amor a Jesus, por amor ao Evangelho e do reino de Deus. Aleluia! E ele chegou no nível que o Senhor queria que ele chegasse, a ponto dele dizer lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, ele vai dizer, ó: pelo que sinto prazer nas aflições, nas perseguições, aleluia, nas necessidades, por amor de Cristo, aleluia. Irmãos, quem é que sente prazer nisso? Quem é que gosta de passar necessidade? Quem é que gosta de ser perseguido? Quem é que gosta de ser perseguido? Ninguém, irmão. Mas Paulo chegou num nível espiritual, aleluia, de perfeição, que ele passou a sentir prazer. Aquilo já não incomodava mais ele, aleluia. É nesse nível que Deus quer que nós cheguemos. Então não reclame não, você está no caminho certo. Em tudo dai graças e deixa Deus aperfeiçoar em você a boa obra que um dia Ele começou. Que Deus te abençoe com esse estudo de hoje, irmão. E que, aleluia, você possa ser renovado pelo poder desse estudo, dessa palavra, no nome de Jesus.